Seja bem-vindo à 88ª aula do curso de Trigonometria do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que diz o seguinte: dado cosseno de x igual a 4 quintos e que x pertence ao quarto quadrante, determine seno de x, tangente de x, cotangente de x, secante de x e a cossecante de x. Bom, gente, antes de resolver esse exercício, vou deixar um recado aqui para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito. Mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir nesta conta, pode contribuir através do Pix ou através do Apoia-se, cujo link estará na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao exercício, começando a resolvê-lo pelo item A. O exercício me deu cosseno. Eu preciso saber o valor do seno. O que eu vou fazer? Vou aqui, selecionar uma dessas relações aqui, fundamentais da trigonometria. E qual que eu vou selecionar? A primeira. Por quê? Porque a primeira, eu tenho aqui, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. O exercício me deu cosseno. Então, se eu isolar o seno nesta relação, eu vou obter o seu valor. Então, seleciono a primeira e vou ter isso aqui. Seno ao quadrado de x mais 4 quintos ao quadrado. Por quê? Cosseno de x é 4 quintos. Aqui na relação, cosseno está ao quadrado. Então, coloco este valor ao quadrado. Então, vou ter seno ao quadrado de x mais 4 quintos ao quadrado igual a 1. Então, seno ao quadrado de x mais 16 sobre 25. Por quê? 4 ao quadrado é 16. 5 ao quadrado, 25. Então, vou ter este valor aqui igual a 1. Pego esse 16 sobre 25, passo para o outro lado. Então, se deste lado ele é positivo, do outro lado ele fica negativo. Então, eu tenho seno ao quadrado de x igual a 1 menos 16 sobre 25. O que eu faço agora? O MMC entre esses dois valores, que vai ser o quê? O próprio 25. 25 vezes 1, 25. 25 dividido por 25, 1. Vezes menos 16, menos 16. 25 menos 16, 9. Então, eu tenho 9 sobre 25. Então, seno ao quadrado é igual a 9 sobre 25. Para isolar o seno, eu tenho que pegar essa potência, passar para o outro lado. Se aqui eu tenho uma potência elevada ao quadrado, e eu passo ela para o outro lado, eu vou ter o quê? A raiz quadrada. Porque o oposto da potência, né, é a raiz, ou é a radiciação, né? Então, joguei para o outro lado, vou ter o quê? A operação oposta, que vai ser o quê? A raiz quadrada. Então, mas perceba uma coisa, gente, uma coisa que eu tenho que ressaltar aqui, virou raiz quadrada porque a potência está ao quadrado. Se aqui fosse uma potência ao cubo, aqui era a raiz cúbica. Se fosse uma potência, por exemplo, seno elevado à quinta, aqui era o que? Era uma raiz de índice 5. Era a raiz quinta deste valor. Perceba, quando você passar a potência para o outro lado, observe o valor do expoente. Se aqui for o quadrado, então aqui é uma raiz quadrada. Se for ao cubo, aqui vai ser a raiz cúbica. Se for a quarta, raiz quarta, por aí vai. Se tiver aqui, seno elevado à décima, passou para o outro lado, vai virar o quê? Vai virar uma raiz de índice 10. Então, prosseguindo, vou ter seno de x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9 sobre 25. Agora, raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 25 é 5. E eu tenho aqui mais ou menos o valor da raiz. Então, quer dizer o quê? Que seno de x ou é igual a 3 quintos ou é igual a menos 3 quintos. Agora, por quê? Por causa do seguinte, gente, mais ou menos. Por quê? 3 quintos vezes 3 quintos dá 9 sobre 25. Menos 3 quintos vezes menos 3 quintos também dá 9 sobre 25. Então é por isso, ambos esses valores multiplicados por eles mesmos dá 9 sobre 25. Portanto, mais ou menos a raiz. Agora, você diz, então esses dois valores aqui é o valor do seno? Não, apenas um desses valores é o valor do seno. Agora, como é que eu vou descobrir qual é o valor verdadeiro do seno? Simples, gente. Eu descubro da seguinte forma. Estudando os sinais da função seno. Perceba, o enunciado me disse, cosseno de x igual a 4 quintos e que x pertence ao quarto quadrante, ou seja, está neste quadrante aqui. Nesse quadrante, a minha função seno, ela é positiva ou negativa? Aí você pergunta, calma aí, você está falando... Aqui diz que está no quarto quadrante, mas é o cosseno. Simples, gente. Se o seno de um determinado valor está no quarto quadrante, seu cosseno também está. E vice-versa. Ou seja, aqui diz,
que o cosseno de x vale 4/5 e que x está no quarto quadrante. Portanto, está nesse quadrante aqui. Se o cosseno está no quarto quadrante, o seno também está no quarto quadrante. Então, para saber qual desses valores aqui é o valor verdadeiro, eu tenho que descobrir a função seno no quarto quadrante é positiva ou negativa? Bom, ela é negativa. Por quê? Porque a função seno está diretamente relacionada à ordenada y do plano cartesiano. E deste ponto aqui, deste ponto central para baixo, o que eu tenho? Eu tenho os valores menores do que zero em y. Aqui, imagine que aqui, no centro é o zero. De 0 para baixo eu tenho o quê? Valores em y negativo. Menos 1, menos 2, menos 3 e por aí vai. Deste ponto aqui para cima eu tenho os valores em y positivo. Então a função seno ela é o quê? Positiva no primeiro e no segundo quadrantes, negativos no terceiro e no quarto. Logo, a minha função, o meu valor de seno aqui, que está no quarto quadrante, ele vai ser o quê? Negativo. Aí você pergunta, calma aí, mas se o valor do seno é negativo, por que o do cosseno é positivo? Simples, gente. Porque a função cosseno está relacionada à abscissa x do plano cartesiano. E em x, deste ponto aqui para frente, o que eu tenho? Valores reais positivos, ou seja, eu tenho os elementos que pertencem ao conjunto dos números reais positivos, de 0 para cima. Ou seja, ou de 0 para frente, né? Aqui, de 0 para frente. Porque eu tenho aqui, maiores que 0. Meio, 1, 2, 2,5, 2,8, 2,3, 2,1, 5, 1 milhão. Daqui para frente em x, valores positivos. Daqui para trás, valores negativos. Por isso, a função cosseno ela é positiva no primeiro e quarto quadrante, negativas no segundo e terceiro. Por quê? Porque em x, deste ponto para trás, eu tenho valores negativos. Deste ponto para frente, valores positivos. Por isso que o cosseno aqui é positivo. Logo, estudando sinais de função seno, determinei o seu valor. Então, o seno aqui vai valer menos 3/5. Próximo item, item B, tangente de x. Bom, tangente ela é o quê? Seno de x sobre cosseno de x. O seno eu achei no item anterior, foi menos 3/5. O cosseno foi me dado aqui, é 4/5. Então, o que eu faço? Substituo os valores. Chego aqui, o que eu faço agora? Eu pego 4/5, eu passo para cima e ele vai o quê? Inverter e multiplicar. Por quê? Propriedade de divisão que envolve fração. Sempre que eu tiver um valor sendo dividido por uma fração, a fração que está dividindo o valor, ela passa para cima, invertido e multiplicando. Isso quer dizer o quê? Que seu denominador vira numerador e o seu numerador vira denominador. Cheguei aqui, como faço a multiplicação. Menos 3 vezes 5, menos 15. 5 vezes 4, 20. Tem então menos 15 sobre 20. O que eu faço agora? Simplifico. Divido em cima e embaixo por 5. Por quê? Porque 15 e 20 são múltiplos de 5. Então, 15 dividido por 5, 3. 20 dividido por 5, 4. E não esqueça do sinal negativo. Então tem menos 3/4. Então a tangente aqui é menos 3/4. Agora, por que a tangente deu negativa? Porque é simples. Sinais da função tangente. Função tangente, você sempre vai ler os seus valores no eixo das tangentes. E o eixo das tangentes é paralelo à ordenada y do plano cartesiano. Isso quer dizer o quê? Que deste ponto central para cima, o que eu tenho? Valores em y positivos. Deste ponto central para baixo, valores negativos no eixo das tangentes. Então, deste ponto para cima, valores no eixo das tangentes é positivo, porque é paralelo à ordenada y. Se deste ponto para cima em y tem valores positivos, deste ponto para baixo valores negativos, a mesma regra se aplica aqui no eixo das tangentes. Só que o que muda é que o eixo das tangentes se localiza nessa extremidade aqui do ciclo trigonométrico. E a função tangente, o que ela vai ter? Ela vai ter o quê? Valores positivos no terceiro e quarto quadrante, negativos no segundo e no quarto. Por quê? Porque para você obter a tangente de qualquer arco dentro do ciclo trigonométrico, você tem que traçar uma linha auxiliar.
essa linha auxiliar tem que passar pelo ponto central do círculo trigonométrico antes de atingir o eixo das tangentes. Então, ó, qualquer ângulo ou qualquer arco que esteja no terceiro ou no primeiro quadrante, quando eu for traçar a linha auxiliar, ela vai fazer o quê? Ó? Vai chegar aqui, tocar no arco no terceiro quadrante, tocar no centro, tocar no primeiro quadrante, para depois tocar no eixo das tangentes. E sempre que eu partir, ó, do terceiro quadrante e do primeiro quadrante aqui, ó, passar pelo terceiro, centro e primeiro quadrante, eu vou ter o quê? Valores positivos para a tangente. Agora, quando for o oposto, quando eu estiver aqui, ó, no segundo e no quarto quadrante, o que vai acontecer? Eu vou ter valores negativos. Por quê? Eu vou traçar uma linha auxiliar, vai passar pelo segundo quadrante, vai passar pelo centro, vai passar pelo quarto quadrante, para depois atingir o eixo das tangentes. Então, eu sempre vou atingir, ó, sempre que eu tiver um arco no segundo ou no quarto quadrante e eu quiser saber a sua tangente, ela sempre vai ser negativa. Por quê? Porque essa linha auxiliar, ó, ela sempre vai tocar no eixo das tangentes, onde ela tem, ó, valores negativos, que é deste ponto central aqui, ó, para baixo. Por isso, ó, que a minha tangente aqui também deu negativa. Agora vamos para o item C, cotangente. Bom, cotangente, ó, de acordo com a relação trigonométrica, ou ela é cosseno de x sobre seno de x, ou é 1 sobre tangente de x. Bom, eu vou aplicar aqui, ó, as duas relações. Aplicando aqui cosseno sobre seno, vou ter, ó, 4/5 sobre menos 3/5. Aplica a propriedade de divisão que envolve fração, então essa fração vai passar para cima, vai inverter e vai multiplicar. Então, eu tenho, ó, 4/5 vezes menos 5/3. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 3, 15. Então, eu tenho, ó, menos 20 sobre 15. Divido em cima e embaixo por 5, né, que são múltiplos de 5. Então, 20 dividido por 5, 4. 15 dividido por 5, 3. Não esqueço do sinal negativo, então eu tenho, ó, menos 4/3. Então, a cotangente de x aqui, ó, para este valor de cosseno, é o quê? Menos 4/3. Agora, se eu aplicar esta relação, ó, cotangente igual a 1 sobre tangente, vai dar no mesmo. Eu já não obtive a tangente no item anterior, então basta substituir aqui, ó, 1 sobre menos 3/4. Esta fração, o que acontece com ela? Ela passa para cima, ela vai inverter e vai multiplicar. Então vai ficar o quê? Menos 4/3. Observe o seguinte, ó, quando a fração aqui, ó, passar para cima e ela inverter, né, seu numerador virar denominador e seu denominador virar numerador, o sinal dela se mantém, ela não vai mudar de sinal, ela não vai ficar positiva, porque aqui está negativo, opa, inverteu, ficou positiva. Não, o sinal se mantém. Se a fração é positiva, ela segue positiva. Se ela é negativa, segue negativa. O que muda é o quê? A posição do numerador e do denominador, que inverte. Então, até, ó, 1 vezes menos 4/3 dá menos 4/3. Percebe, ó, é o mesmo valor. Agora, quais são os sinais da função cotangente? São esses aqui. Porque, ó, o eixo das cotangentes está relacionado, ó, à abscissa x do plano cartesiano. Então, ó, cotangente deste ponto aqui, ó, para frente, ela tem valores positivos. Deste ponto aqui, ó, para trás, valores negativos. E também, para se obter os valores da cotangente, ó, você tem que traçar uma linha auxiliar, que deve tocar, ó, num arco que você deseja, depois no centro, depois passar pelo outro quadrante, para depois atingir o eixo das cotangentes. Então, ó, sempre que você tiver um arco que esteja no terceiro ou no primeiro quadrante, a cotangente vai ser positiva. E se tiver no quarto ou no segundo, a cotangente vai ser negativa. Portanto, ó, eu não tenho aqui, ó, que o cosseno está no quarto quadrante, ó, x pertence ao quarto quadrante. No quarto e no segundo quadrante, a cotangente é negativa. Então, eu não obtive aqui um valor negativo. Então, sabendo disso, ó, fazendo essa relação, eu já consigo saber, opa, o meu resultado aqui está correto. Por quê? Porque os sinais da função cotangente são o quê? Negativos no segundo e no quarto, positivos no primeiro e no terceiro. Meu valor aqui deu negativo, meu cosseno está no quarto quadrante, opa, eu estou atendendo aqui ao critério. Agora vamos para o item D, secante de x. Secante é 1 sobre cosseno de x. O cosseno já é dado aqui no enunciado, então eu tenho, ó, secante de x igual a 1 sobre 4/5. Essa fração passa para cima, inverte e multiplica. Então eu tenho 1 vezes 5/4. Isso dá o quê? 5/4. Então a secante é 5/4. Agora, quais são os sinais da função secante? Bom, a secante ela é a inverso do cosseno. E seus sinais, ó, estão relacionados à abscissa x do plano cartesiano. E eles são os mesmos da
função cosseno. Se você quiser saber mais sobre os sinais de cada uma das funções, procure aqui ó, na playlist deste curso de trigonometria as aulas onde eu falo sobre a função seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente e etc. Por quê? Porque nessas aulas onde eu introduzo essas funções, né, eu falo sobre as suas características, seus gráficos, seus sinais, seu domínio, a sua imagem, seu período. Agora prosseguindo, último item, item E, cossecante de x. Bom, cossecante é 1 sobre seno. E o seno eu já obtive o que em itens anteriores, então basta substituir. Então tenho cossecante de x igual a 1 sobre menos 3/5. A minha fração que vai passar para cima, invertido e multiplicando. Seu numerador vai virar denominador, seu denominador vai virar numerador. Então eu vou ter 1 vezes menos 5/3, dá menos 5/3. Agora, por que é negativo? Simples, gente. Sinal da função cossecante. A cossecante está diretamente relacionada à ordenada y do plano cartesiano. E não só isso, como ela é inversa da função seno. E seus sinais são semelhantes ao da função seno. Então, ó, se a cossecante é de um valor de x que se encontra no quarto quadrante, assim como o seno foi negativo, a cossecante também vai ser negativa. Por quê? Porque os seus sinais são os mesmos também. Bom, gente, eu encerro esse exercício por aqui. Mas caso vocês tenham gostado deste vídeo, não se esqueçam de deixar aí o like de vocês. E se vocês também gostaram deste canal, inscrevam-se, tenham bons estudos e até os próximos vídeos.